pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos novamente reunidos para mais uma semana, agora na terceira semana. E aí, pessoal, essa semana eu já comecei me perguntando aqui enquanto tomava meu mate. Será que vocês já pararam para pensar como que um projeto ele pode dar errado? Ah, professora, se ele deu errado, ele não tinha planejamento. Não, eu digo, como ele pode dar errado e ele ter o melhor planejamento? Isso é possível, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre um dos documentos mais importantes aí de qualquer projeto ambiental. O que seria isso? O termo de referência. TR para os íntimos, tá? Então, isso soa aí meio técnico, meio formal, né? Mas eu prometo que não vai ser difícil aqui nós entendermos isso. Vamos com calma, tá? O que seria esse termo de referência, pessoal? Esse termo de referência, que nós vamos conversar na aula online também com mais detalhes, mas se vocês pararem para imaginar aí que vocês vão organizar um evento, tá? Tipo um show lá, e agora pensar no termo de referência como uma receita desse evento. Então, o que eu vou precisar para fazer o meu show, para organizar o show? Ah, vai ter que ter palco, vai ter que ter som, vai ter que ter iluminação, vai ter que ter segurança. Então, tudo isso precisa estar bem específico antes de eu começar a fazer a organização. O termo de referência é mais ou menos isso, quando eu penso dentro de um mundo de projetos ambientais. Ele é um documento, pessoal, que vai guiar tudo. Ele vai indicar exatamente o que precisa ser feito e por quem isso vai ser feito, que é uma coisa extremamente importante. Então, por exemplo, né, se nós pensarmos aí, se estiver planejando uma festa, né, o termo de referência seria como a lista de compras. Nós vamos precisar de comida, nós vamos precisar de bebida, nós vamos precisar de música, nós vamos precisar de segurança. Nós temos que pensar nele como uma organização, um guia que nos auxilia a fazer o que tem que ser feito. E por que isso é importante, pessoal? Porque quando eu penso, né, por que eu vou precisar de um termo, não é só para começar ali e ajustando conforme o projeto anda, mas é aí que vai morar o perigo. Porque se eu fizer um termo de referência e eu for ajustando ele ao longo do tempo, o que acontece? Sem o termo pronto ali, é como eu fazer a receita de bolo, só que com farinha e açúcar. Ah, são ingredientes extremamente importantes, são os principais que eu coloquei ali, professora. Sim, mas dá certo? Não, então eu tenho que pensar em tudo que eu vou colocar aí. Imagina que a gente está fazendo lá um levantamento de um imóvel rural. Se eu não souber exatamente a área que nós vamos trabalhar, as pessoas que vão participar, o que vai ser relevante eu monitorar, o que não é relevante eu monitorar, como que eu vou fazer isso? Nós podemos acabar gastando aí muito dinheiro, muito tempo e sem necessidade nenhuma. E isso vai nos trazer prejuízo. Ou se eu pensar lá numa obra, o termo de referência, ele vai indicar como que as etapas vão ser feitas. O que é preciso para eu cumprir todas as normas ambientais dentro dessa obra? Se um termo de referência ele não for bem elaborado, a obra pode parar. E aí o custo vai aumentar muito. E ainda fica aquela dor de cabeça que ninguém quer passar, que ninguém quer pegar, né? Então, eu tenho que pensar e eu tenho que planejar ele muito bem. E aí, nós podemos pensar num passo a passo para fazer esse termo de referência. Primeiro, nós vamos precisar aí identificar o empreendedor, né? Quem é que está por trás desse projeto? Se fosse uma festa, seria tipo, quem vai organizar a bagunça? Né? É preciso
fazer ali, ou melhor, saber quem vai fazer, né? E o que vai fazer, e aí garantir que vai ter um gerenciamento isso. Então, pode até parecer irrisório, mas a situação ela pode se tornar caótica se eu não souber quem é o responsável por cada parte. Agora, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou precisar definir a área do meu projeto. No caso de uma festa, é o espaço onde vai acontecer isso. Vai ser no meu quarto? Vai ser no salão? Vai ser na rua, na praça? Onde que eu vou fazer essa festa? Então, o termo de referência ele tem que definir qual é a área de atuação. Por exemplo, né? Vai ser aqui, no meu jardim? Não sei. Isso tem que constar lá. Aí, nós vamos pensar nos objetivos depois, né? O que eu quero alcançar com isso? Na festa aí, é garantir que todo mundo se divirta, né? No projeto ambiental, é garantir que a obra não prejudique o meio ambiente. E o que eu preciso para isso, pessoal? Eu preciso listar direitinho o que deve ser feito. Ai, só repete isso, professora. Mas isso é o mais importante. Observem que tudo está relacionado a isso. E aí, depois disso, eu preciso ainda explicar como isso vai ser feito. Ah, mas é tão... tá tão na cara. Como é que não vai saber? Não se sabe. Eu preciso explicar isso. Eu vou contratar segurança? Se eu vou contratar, ele vai ficar de olho no pessoal que está dançando. Aqui no projeto ambiental, vai precisar detalhar como serão feitas coletas, por exemplo, lá de dados, ou as medições lá e tudo mais que tiver envolvido. Quanto mais caro for, mais eu vou ter que detalhar. E mais claro isso tem que ficar. E aí, depois que eu tenho lá, né? Consegui organizar, identificar quem era o dono, consegui achar a área onde eu vou fazer esse meu projeto, eu tenho os objetivos bem definidos, eu sei onde eu quero chegar com isso aqui, né? Eu sei que isso aqui não pode prejudicar o meio ambiente, eu montei uma metodologia para isso, ou seja, expliquei para cada um o que tem que fazer, e agora eu tenho que montar um cronograma e um orçamento. Porque nós temos que saber quanto que isso vai custar, qual é o tempo que isso vai levar. Quando nos contratarem, a primeira coisa que vão perguntar. Então, ninguém quer saber de surpresa no final. E o termo de referência vai precisar de um cronograma de execução. E o que é esse cronograma de execução? Nada mais é do que lá a linha do tempo do que vai acontecer dentro do meu projeto. Primeiro isso, depois aquilo, então os detalhamentos que vai acontecer ao longo do tempo. E aí, pessoal, observem, né, que tem etapas, mas isso vai nos ajudar, né, a prevenir muita coisa. Imagina lá vocês organizando a festa e ninguém te avisa que a banda vai atrasar. Ou que tu precisa lá de, 500 cadeiras a mais do que tu já tem. Lembre-se, eu tenho 7 cachorros aqui, então vocês vão ouvir isso. E aí, se eu preciso de umas 500 ou 1000 cadeiras, o que eu faço? Se eu não tiver um bom planejamento, lá no meu termo de referência, esses imprevistos vão custar muito caro. Pode não ter lucro nessa festa. Então, o termo de referência, ele também ajuda aí a evitar esse tipo de erro. E aí, como que eu vou fazer tudo isso? Organizando. Porque eu não quero, lá no final, pensar, ai meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? Então, aquela situação, quando a gente vai comprar um presente para alguém lá, né, e a gente esquece de embrulhar, por exemplo. O termo de referência vai nos ajudar a não esquecer, que dê tudo certo. E aí, pessoal, eu tive, né, um projeto que foi super bem sucedido. Hipótese. Por que ele foi super bem sucedido, pessoal? Porque o termo de referência estava impecável.
a equipe seguiu direitinho, o cronograma foi feito, foi cumprido. E aí, no final, eu tinha ainda lá o impacto que isso ia causar no meu meio ambiente. Isso foi bem menor do que o esperado. Aí tu pensa ali, né? Se o projeto fosse uma festa, seria a melhor festa de todas. E é isso que tem que acontecer quando nós pensamos num termo de referência. É isso que mostra o profissional que vocês vão ser. E depois, claro, né? Quando eu penso aí que tudo tá pronto, tudo tá organizado, vai ser a chave para nós evitarmos surpresas, para nós evitarmos coisas desagradáveis. Então, pessoal, acho que é interessante vocês abrirem aí na internet, colocarem termo de referência no Google, olharem, porque tem diversos disponíveis, tá? E isso vai ser muito importante para vocês, porque vocês vão trabalhar com isso quando vocês começarem a fazer os projetos de vocês, tá? Eu agradeço pela semana, agradeço por estarem aqui comigo, espero que estejam comigo online. Façam as atividades de vocês dessa terceira semana e qualquer coisa podem me chamar. Abraços!